Acordei às 5 da manhã, como de costume. Adquiri o hábito de acordar cedo quando trabalhava na fábrica, 73 anos atrás, e meu corpo ainda se lembra do ritmo dos turnos da fábrica. Estava escuro lá fora. A manhã de outubro em Burlington não tinha pressa em se revelar. Fiquei ali deitada por alguns minutos, olhando para o teto do meu pequeno quarto e ouvindo a velha casa Ranger, como se reclamasse da umidade do outono. O quarto que eu ocupava na casa da minha filha era um depósito. Quando me mudei para cá, 5 anos atrás, após a morte de Harold, Willow me cedeu este espaço para eu limpar os esfregões e baldes. Você não precisa de muita coisa, mãe, disse ela então, com aquele sorriso falso que nunca chegava aos seus olhos. Eu não discuti. Afinal, eu estava grata por poder ajudá-los com a entrada da casa. Na época, parecia a coisa certa a fazer. Arrumei a cama com cuidado, tentando não fazer as molas rangerem. Fletcher sempre fica chateado se acorda antes das 7. Vesti um hobby velho e quentinho e saí silenciosamente para o corredor. Meu dia sempre começava do mesmo jeito. Primeiro, eu fazia café para todos. Depois, regava minhas plantas no parapeito da janela da cozinha, os únicos seres vivos naquela casa que pareciam felizes em me ver. Meus filodendros e sansevierias ocupavam muito espaço na janela da cozinha, como Willow sempre me lembrava. Suas plantas estão tomando conta de novo, mãe, ela dizia, empurrando os vasos de lado com indiferença para pousar a xícara de café. Às vezes, eu encontrava folhas quebradas ou terra seca. Ah, esqueci de regá-las, minha filha dava de ombros, indiferente, quando eu perguntava. Na tranquilidade da manhã, preparei café e peguei o pão com manteiga para torradas. A rotina matinal era reconfortante. Era o único momento do dia em que me sentia útil e necessária naquela casa. Jasper, meu neto de 16 anos, chegaria logo. Ele sempre acordava cedo para jogar no computador antes da escola. Era um garoto estranho e quieto, mas eu sentia mais respeito em seu silêncio do que em todos os sorrisos falsos de Willow. Como esperado, 15 minutos depois, Jasper apareceu na cozinha, desgrenhado, vestindo uma camiseta amassada com um logotipo que eu não reconheci. Bom dia, vovó, murmurou ele, indo direto para a cafeteira. Bom dia, querido. A torrada vai ficar pronta num minuto, eu disse. Ele assentiu, sem tirar os olhos do celular. Coloquei um prato de torrada com geleia na frente dele, que eu tinha feito no verão com frutas vermelhas da feira. Jasper sorriu agradecido, parecendo por um instante o garotinho que eu costumava pular no colo. Como terminou seu projeto de física? Perguntei, servindo-me de café. Quase. Só preciso terminar os cálculos, ele fez uma pausa. Na verdade, vovó, eu preciso da sua ajuda. A senhora era engenheira, né? Não consegui conter o sorriso. Poucas pessoas nesta casa se lembravam de que eu havia trabalhado como engenheiro de equipamentos industriais em uma fábrica de papel por 35 anos. Para eles, eu era apenas uma senhora idosa que cozinhava e contribuía com sua aposentadoria para o orçamento familiar. Claro, eu ajudo. Vamos dar uma olhada nisso hoje à noite? Obrigado, disse ele, dando uma grande mordida na torrada. E por um instante, vislumbrei um vislumbre de mim nele, o mesmo olhar focado, os mesmos movimentos das mãos. Talvez Jasper fosse o único na família que herdara minha veia técnica. Nosso café da manhã tranquilo foi interrompido por passos altos na escada. Fiona, minha neta de 19 anos, estava atrasada para a faculdade, como sempre. Vovó, cadê meu suéter azul? Você o lavou ontem? Perguntou ela, sem nos cumprimentar, enquanto corria para a cozinha. Bom dia, Fiona. Seu suéter está na secadora. Já deveria estar seco, respondi. Meu Deus. Pedi para você pendurar. Vai encolher na secadora, disse ela, revirando os olhos e saindo furiosa da cozinha. Jasper me encarou e deu de ombros levemente, como se estivesse se desculpando pela irmã. Eu estava acostumada a esse tipo de tratamento. Fiona era uma cópia exata da mãe, tão impaciente quanto ela, tão convencida de que o mundo inteiro girava em torno dela.
Por volta das 7, Willow e Fletcher apareceram na cozinha. Minha filha estava impecável como sempre, cabelo impecável, terno e maquiagem impecáveis. Você jamais imaginaria que ela tinha 48 anos. Fletcher, por outro lado, parecia desgrenhado e irritado, como um homem constantemente insatisfeito com a vida. O café está pronto, eu disse, servindo uma xícara para cada um. Mãe, você salgou demais os ovos de novo ontem, disse Willow em vez de cumprimentá-los. O Fletcher ficou com sede a noite toda. Assenti silenciosamente, mesmo tendo certeza de que tinha usado a quantidade certa de sal. Provavelmente, ele estava com sede por causa dos 3 copos de uísque que havia tomado no jantar. E, de qualquer forma, combinamos que você cozinharia algo mais leve, continuou Willow, olhando o celular. O médico disse para o Fletcher ficar de olho no colesterol. Vou fazer peixe esta noite, respondi. Não, aquele bacalhau com ervas de novo. Está fedendo a casa toda, interrompeu Fletcher, servindo-se de uma segunda xícara de café. Permaneci em silêncio novamente. Era inútil discutir. Nos últimos 5 anos, aprendi a suprimir minhas objeções, sorrir e acenar com a cabeça. Era mais fácil assim para todos. Depois que todos foram embora, Jasper para a escola, Fiona para a faculdade, Willow para a clínica odontológica onde trabalhava como administradora e Fletcher para sua concessionária de carros, fiquei sozinho em casa. Era a minha vez. Tirei meu laptop do quarto, um presente dos meus colegas quando me aposentei, 8 anos atrás. Era velho, mas ainda funcionava. Willow e Fletcher não sabiam que eu sabia usá-lo. Para eles, eu era uma velha com dificuldades tecnológicas que mal conseguia usar um micro-ondas. Verifiquei meu e-mail. Uma carta do banco confirmou que os dividendos das minhas ações seriam pagos na próxima sexta-feira. Era uma pequena renda passiva que eu havia construído ao longo dos anos, investindo aos poucos em empresas estáveis. Willow não sabia disso. Ela achava que eu só tinha minha aposentadoria, com a qual contribuía diligentemente para o orçamento familiar. Era meu segredo, minha apólice de seguro para os dias difíceis. E, a julgar pelo rumo que as coisas estavam tomando, esse dia se aproximava rapidamente. Outra carta era da Beatrice, minha velha amiga. Meg, como vai? Não se esqueça do nosso encontro na quarta-feira no café. Além disso, meu vizinho se mudou, então o apartamento está disponível. Só para você saber. Beatrice sabia da minha situação. Ela era a única pessoa a quem eu contava sobre as humilhações diárias, sobre como minhas opiniões eram ignoradas, como minhas coisas eram movidas sem permissão, como meu quarto se tornou um depósito temporário para os itens indesejados de Fiona. Respondi a carta, agradecendo a informação sobre o apartamento. Por enquanto, era apenas um experimento mental. E se eu fosse embora? E se eu começasse a viver para mim? O dia passou com as tarefas de sempre: lavar roupa, limpar, preparar o jantar. Assei biscoitos de limão para o Jasper, sabendo que eram os seus favoritos. Pequenos prazeres eram o que me mantinham em movimento dia após dia. A noite chegou mais cedo do que eu gostaria. Fletcher chegou em casa primeiro, batendo a porta com tanta força que as janelas chacoalharam. Eu já conhecia aquele som. Ele tinha tido um dia ruim na concessionária, e todos nós pagaríamos por isso com o mau humor dele. O que tem para o jantar? Ele perguntou, espiando a cozinha. Truta assada com legumes, como você queria. Sem temperos, respondi. Ele resmungou e foi para a sala, ligando a TV no volume máximo. 1 hora depois, o resto de nós se reuniu e sentou-se à mesa. O jantar prosseguiu como de costume. Willow falou sobre os problemas na clínica. Fletcher reclamou dos clientes e Fiona falou sobre seus amigos da faculdade. Ninguém perguntou como tinha sido o meu dia. Notei que Fletcher e Willow trocavam olhares, como se estivessem se preparando para algo. Finalmente, quando comecei a limpar a mesa, Willow pigarreou. Mãe, precisamos conversar sobre dinheiro. Lentamente, coloquei os pratos de volta e me sentei.
Essa conversa acontecia mais ou menos uma vez por mês, e toda vez eu sentia algo se apertar dentro de mim. Estamos com algumas dificuldades financeiras, continuou Vilo, sem olhar para mim. A Fiona precisa de dinheiro para comprar um laptop novo para a escola. O carro do Fletcher está com problemas na transmissão e, ela fez uma pausa, estamos um pouco atrasados com as prestações da hipoteca. Já estou te dando toda a minha pensão, eu disse baixinho. O que mais eu posso fazer? Na verdade, interrompeu Fletcher, estávamos pensando naquele plano de saúde extra que você ganha. Você poderia transferir esses pagamentos para a nossa conta conjunta. Senti o sangue sumir do meu rosto. O plano de saúde era minha última rede de segurança financeira, além de alguns investimentos secretos. Mas isso é para o caso de eu precisar de tratamento sério, eu disse. Vamos lá, Meg, bufou Fletcher. Você é mais saudável do que qualquer um de nós. Na sua idade, você não precisa de cirurgia séria, então esse dinheiro está parado aí. Vilo colocou a mão na minha, cravando as unhas na minha pele. Mãe, você sabe que nós te acolhemos, te demos um teto. Você tem que contribuir. Me acolheu. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Eu dei a entrada desta casa. 1/3 dela é meu dinheiro. Que estamos pagando aos poucos, deixando você morar aqui, Vilo retrucou. Você acha mesmo que não custa nada sustentar um idoso? Olhei para os meus netos. Fiona estava absorta digitando algo no celular, ignorando completamente a conversa. Jasper olhava fixamente para o prato, mas eu podia ver seus ombros tensos. Eu cozinho, eu limpo, eu lavo roupa, eu disse, sentindo minha voz tremer. Eu não sou um fardo. Eu trabalho para o meu lugar aqui. Fletcher fez um gesto de desdém. Chame do que quiser, mas precisamos do dinheiro. Para onde você vai, afinal? Para um asilo, zombou ele. Sabe quanto custam? A sala ficou em silêncio. Olhei para minha filha, buscando em seus olhos um pingo de compaixão, mas só vi impaciência e irritação. Vou pensar sobre isso, eu disse finalmente, levantando-me da mesa. Não há nada em que pensar, disse Vilo asperamente. Ou você nos dá toda a sua pensão e seguro, ou... Ela não terminou a frase, mas a ameaça pairava no ar. Comecei a limpar a mesa em silêncio. Minhas mãos tremiam, mas tentei não demonstrar o quanto suas palavras me magoaram. Quando todos foram embora, lavei a louça lentamente, limpei o balcão e apaguei as luzes da cozinha. Um plano que eu vinha adiando há muito tempo estava se formando na minha cabeça. Na manhã seguinte, tudo foi igual: acordar cedo, tomar café da manhã, despedir-me de todos para suas respectivas atividades. Mas hoje, quando a casa estava vazia, não comecei a limpar. Em vez disso, puxei uma mala velha de debaixo da cama, que eu havia guardado lá para qualquer eventualidade. Lenta e metodicamente, comecei a arrumar as coisas mais necessárias: roupas, remédios, fotos de Harold, meu antigo governante de engenharia, que eu guardava como um talismã. Liguei para Beatrice. B, lembra que você escreveu sobre o apartamento? Ainda está disponível? Claro, Meg. Você finalmente se decidiu? Ela perguntou. Sim, respondi, sentindo uma estranha mistura de medo e alívio. Hoje. Venha cá. Vou abrir uma garrafa de vinho para você. Sorri. Beatrice sempre sabia o que dizer. Após a ligação, sentei-me diante do meu laptop e escrevi uma carta ao banco onde havia feito a hipoteca da casa de Vilo. Cancelei os pagamentos mensais automáticos da minha conta. Foi uma medida radical, mas eu sabia que, caso contrário, eles nunca me levariam a sério. Passei o dia inteiro fazendo as malas e me despedindo da casa que nunca foi realmente um refúgio para mim. Deixei um bilhete na mesa da cozinha, simples e claro: estou indo embora. Não me procurem. Entro em contato quando estiver pronto. Chamei um táxi para as 3 da tarde, sabendo que não haveria ninguém em casa. Dei uma última olhada no meu pequeno quarto, peguei minha mala e saí de casa sem olhar para trás.
No táxi, senti um peso invisível saindo dos meus ombros. Eu tinha 73 anos e finalmente estava fazendo algo por mim. Quando o táxi se afastou de casa, meu telefone tocou. Era Willow. Não atendi, mas um minuto depois, recebi uma mensagem: Mãe, onde você está? Cheguei cedo em casa. O que você quis dizer com aquele bilhete? Desliguei o celular e olhei pela janela para Burlington passando. O futuro era incerto, mas, acontecesse o que acontecesse, eu sabia que não poderia piorar. Na minha primeira manhã no apartamento da Beatrice, acordei com o cheiro de café fresco e jazz vindo de um rádio antigo. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando entender onde estava, até que a realidade voltou. Eu tinha sumido. Eu tinha mesmo feito aquilo. Depois de 5 anos de paciência e humilhação, finalmente fiz as malas e bati a porta. O sofá-cama na sala de estar de Beatrice não era muito confortável, mas dormi tão profundamente como há anos. Ninguém bateu portas, aumentou o volume da TV ou exigiu o café da manhã imediatamente. Acordou, fugiu, Beatrice espiou o quarto com uma xícara de café fumegante. Fiz panquecas. Aceitei a xícara com gratidão. Beatrice, num hobby estampado com flores vibrantes, parecia tão enérgica como sempre, apesar dos seus 70 anos. Nós nos conhecemos nos anos 60, quando ela era enfermeira na enfermaria da fábrica. Desde então, nossa amizade superou muitas provações, desde a minha gravidez até a morte dos nossos maridos. Como vai? Ela perguntou, sentando-se na beira do sofá. Estranho, admiti. É como se eu estivesse livre e perdida ao mesmo tempo. Isso é normal, ela deu um tapinha na minha mão. Sabe quantas vezes ouvi histórias assim em casas de repouso? Idosos que dedicaram a vida inteira aos filhos, só para no final se descobrirem indesejados. Pelo menos você encontrou forças para ir embora. Durante o café da manhã, contei a Beatrice os detalhes da minha última conversa com Willow e Fletcher. Ela balançou a cabeça, ocasionalmente me interrompendo com exclamações indignadas. E essa garota é sua filha? Aquela para quem você fez hora extra para pagar a faculdade? Assenti, sentindo um nó na garganta. Willow sempre foi uma criança difícil, mas, nos últimos anos, tornará-se quase irreconhecível, dura, materialista, sempre insatisfeita. Ainda não liguei o celular, disse eu, terminando o café. Estou com medo do que vou ver. Isso mesmo, Beatrice assentiu com firmeza. Dê-lhes tempo para perceberem o que fizeram. Enquanto isso, ela sorriu levemente. Conte-me sobre seu plano financeiro secreto. Você não mencionou seu encontro com o banqueiro sem motivo, mencionou? Sorri. Era impossível esconder qualquer coisa de Beatrice. Sabe, eu ajudei a pagar a hipoteca deles, comecei. Mas eles não sabem dos meus investimentos. Quando o Harold morreu, o seguro era bem decente. Dei parte para Willow como entrada para a casa dela, mas investi o resto em ações. Nada arriscado, principalmente blue chips, empresas de serviços públicos e algumas gigantes da tecnologia. E quanto você tem aí? Beatrice se inclinou para a frente. O suficiente para alugar um apartamento modesto e viver de forma independente, sem tocar no principal, hesitei. E já enviei uma carta ao banco para cancelar os pagamentos automáticos da hipoteca. Beatrice assobiou. Nossa, você realmente decidiu dar uma lição neles. Não é uma lição, B, balancei a cabeça. É sobrevivência. Eles queriam tirar meu plano de saúde. O que vem depois? Vão me dar dinheiro para comprar meus remédios? Depois do café da manhã, Beatrice sugeriu que fossemos ver um apartamento no prédio dela. É pequeno, mas limpo, e os vizinhos são, em sua maioria, aposentados tranquilos. Nada de festas barulhentas. O apartamento ficava no segundo andar de um antigo prédio de tijolos em um bairro tranquilo, um quarto, uma sala de estar com cozinha compacta, um banheiro minúsculo, mas tudo era limpo e iluminado. As janelas davam para um pequeno parque, verde e tranquilo, mesmo em outubro. Quanto? Perguntei, já imaginando como iria dispor os móveis.
R$ 800 por mês, incluindo contas, disse Beatrice. O dono é um paciente antigo meu. Vou falar bem de você. Combinamos que eu me mudaria em 3 dias, assim que assinássemos o contrato. Foi inesperadamente rápido, mas eu me sentia pronta. Eu não tinha intenção de voltar para a vila em hipótese alguma. No dia seguinte, finalmente liguei o celular. Como esperado, havia inúmeras chamadas perdidas e mensagens de Vilo, cada uma mais furiosa que a anterior. Mãe, isso é ridículo. Volte imediatamente. Onde você está? Estamos preocupados. Se você não voltar, vamos chamar a polícia. Você está agindo como uma adolescente magoada. A última mensagem foi do Jasper. Vovó, você está bem? A mamãe está furiosa. Por favor, me manda uma mensagem. Respondi apenas a ele: estou bem, querido. Estou na casa de um amigo por enquanto. Não se preocupe comigo. Amo você. Fui ao banco sozinha, recusando a oferta de Beatrice para me acompanhar. Esta era a minha jornada, e eu tinha que percorrê-la sozinha. A agência norte do Vermont Farmers Bank ficava em um prédio antigo com colunas. Pedi para ver o gerente, Cyril Thornton, com quem eu vinha me correspondendo por e-mail nos últimos anos. Senhora Torvald, Cyril, um homem elegante de cerca de 58 anos, veio ao meu encontro com a mão estendida. Estou feliz em finalmente conhecê-la pessoalmente. Entramos em seu escritório, uma sala pequena, porém aconchegante, com vista para a rua. As paredes estavam cobertas de fotografias das montanhas e lagos de Vermont. Então, recebi sua carta cancelando os pagamentos automáticos, ele começou quando nos sentamos. Quero ter certeza de que você entende as consequências, as parcelas da hipoteca. Entendo perfeitamente o que estou fazendo, Sr. Thornton, interrompi. Esta casa foi comprada para minha filha e sua família. Ajudei com a entrada e as prestações mensais, mas as circunstâncias mudaram. Expliquei a situação brevemente, sem entrar em detalhes emocionais. Cyril ouviu atentamente, ocasionalmente tomando notas. Entendo, disse ele quando terminei. Nesse caso, o processo de cancelamento será concluído em 2 ou 3 dias úteis. Devo alertá-lo de que, se os mutuários principais não conseguirem fazer o próximo pagamento, isso afetará negativamente o histórico de crédito deles. Estou ciente disso, concordei. Agora, sobre minha carteira de investimentos. Gostaria de revisar a situação atual e, possivelmente, sacar uma pequena quantia. Passamos a hora seguinte analisando meus investimentos. Nos 8 anos desde a morte de Harold, meu modesto capital havia crescido significativamente. Eu nunca fui um investidor de risco, preferindo estabilidade ao risco, mas mesmo uma estratégia conservadora havia valido a pena. Se você sacar $20.000 agora, isso praticamente não terá impacto no seu principal, disse Cyril, mostrando-me os gráficos em seu computador. Os dividendos continuarão a ser pagos trimestralmente. Decidi sacar $15.000, o suficiente para as despesas iniciais com aluguel, móveis e uma rede de segurança financeira. Obrigado pela ajuda, Sr. Thornton, disse eu quando concluímos todas as formalidades. Por favor, me chame de Cyril, ele sorriu. E, se me permite uma observação pessoal, costumo ver idosos com medo de defender seus interesses financeiros diante da família. Fico feliz que você não seja um deles. Saí do banco com uma sensação de confiança que não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava tomando decisões pensando apenas em mim, nas minhas necessidades e nos meus desejos. Foi assustador e emocionante ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, estive ocupada com a mudança para o meu novo apartamento e comprando os móveis mais essenciais. Beatrice me ajudou a escolher uma cama, um sofá, uma mesa, tudo o que eu precisava para começar uma nova vida. Visitamos várias lojas de móveis usados e encontramos alguns verdadeiros tesouros a preços razoáveis. Este abajur me lembra aquele que minha avó tinha, eu disse, olhando para um abajur vintage com cúpula verde. Entenda, insistiu Beatrice. Seu apartamento deve refletir quem você é, não ser um espaço sem rosto onde você tem permissão para existir.
Um dia, quando voltávamos de mais uma ida às compras, notei um carro conhecido na calçada perto da casa da Beatrice. Fletcher. Meu coração disparou. Não entre em pânico, Beatrice apertou minha mão. Seu cunhado não ousaria fazer uma cena na rua. Fletcher saiu do carro assim que nos viu. Parecia irritado e confuso ao mesmo tempo, uma combinação que eu conhecia bem. Aí está você, disse ele, aproximando-se. Willow está ficando louca. Você tem ideia do que fez? Levantei-me e olhei-o fixamente nos olhos. Olá, Fletcher. Como pode ver, estou vivo e bem. Escute, Meg, eu entendo que você esteja magoada, ele tentou soar conciliador, mas havia impaciência em sua voz. Nós todos nos empolgamos. Volte para casa e conversaremos sobre isso com calma. Casa? Balancei a cabeça. Agora tenho uma casa diferente e não tenho nada para discutir. Seu rosto se fechou. É por causa do dinheiro. Se quiser, pode ficar com parte da sua pensão. Podemos dar um jeito. Não se trata de dinheiro, Fletcher, eu disse baixinho. Trata-se de respeito, do fato de você e Willow não me verem como uma pessoa, mas como uma carteira e uma serva. Não seja dramática, ele acenou com a mão, irritado. Nós nos importamos com você. Onde você estaria morando se não fosse por nós? Aqui, por exemplo, interrompeu Beatrice, apontando para sua casa. Ou em qualquer outro lugar onde ela não se sinta um fardo pelo seu próprio dinheiro. Fletcher olhou para Beatrice, visivelmente incomodado com a presença dela. Este é um assunto de família, disse ele secamente. Meus amigos também são família, eu disse com firmeza. Diga a Willow que estou bem e que não vou voltar. Você ao menos percebe o que fez com as parcelas da hipoteca? Sua voz tornou-se ameaçadora. Não podemos pagar a próxima parcela. Vocês são adultos com empregos e rendas, dei de ombros. Vocês vão se virar. Ele estava prestes a dizer algo mais, mas naquele momento, o vizinho de Beatrice, um homem atarracado com porte militar, saiu da casa. Fletcher avaliou a situação e decidiu recuar. Isso não é o fim, Meg, disse ele enquanto se dirigia ao carro. Willow entrará em contato. Quando ele foi embora, senti meus joelhos tremerem. Beatrice me ajudou a subir os degraus e me sentou em uma cadeira. Você se saiu bem, disse ela, me servindo um pouco de chá. Nem todo mundo teria forças para enfrentar isso. Receio que isso seja só o começo, admiti. E se tentarem me declarar incompetente ou algo assim? Isso exigiria provas médicas sérias, Beatrice balançou a cabeça. E você, minha querida, está sã de mente e memória, como demonstra seu plano financeiro estratégico. Naquela noite, no meu novo apartamento, que ainda cheirava a tinta fresca e móveis novos, sentei-me à janela por um longo tempo. Olhando para o parque, o primeiro passo sério havia sido dado. Eu havia saído, encontrado um lugar para morar e assumido o controle das minhas finanças. Mas o futuro era incerto, e era tão assustador quanto a humilhação familiar na casa da minha filha. No dia seguinte, Beatrice sugeriu que eu fosse ao centro comunitário local. Tem um grupo de idosos que se reúne lá às quartas-feiras, disse ela. Artesanato, jogos de tabuleiro, às vezes palestras sobre saúde. Seria bom para você conhecer gente nova. Concordei, embora com alguma apreensão. Os anos passados em isolamento na casa de Willow me deixaram inseguro em situações sociais. O centro comunitário ficava em um antigo prédio escolar reformado. O salão amplo e iluminado era dividido em áreas, uma com mesas para artesanato, outra com cadeiras e estantes, e uma terceira com computadores. Beatrice, uma mulher gordinha de cabelos ruivos brilhantes, nos cumprimentou. Você trouxe uma amiga? Doris, está é a Meg, Beatrice me apresentou. Ela acabou de se mudar para o nosso bairro. Doris apertou minha mão calorosamente. Bem-vindos. Hoje temos uma oficina de tricô, seguida de chá e uma breve palestra da bibliotecária sobre novos livros. Venham se juntar a nós.
Eu não tricotava há anos, mas meus dedos rapidamente se lembraram dos movimentos familiares. 6 ou 7 mulheres de várias idades se reuniram ao redor da mesa, todas simpáticas e falantes. Elas me perguntaram sobre meu emprego anterior e, para minha surpresa, demonstraram interesse genuíno quando mencionei que havia sido engenheira. Sério, exclamou uma das mulheres, Marta. Isso era incomum para uma mulher naquela época. Eu era a única engenheira na fábrica, admiti, sentindo um orgulho incomum. Eu tinha que provar minha competência todos os dias. Você terá que nos contar mais sobre isso, disse Doris. Às vezes, temos noites de memória, que são muito inspiradoras para os jovens. Depois dos artesanatos, houve chá, biscoitos caseiros, chá perfumado e conversas descontraídas. Notei um homem de cabelos grisalhos arrumando livros discretamente sobre uma mesa no canto da sala. É o Otis, sussurrou Beatrice para mim. Ele trabalha meio período na biblioteca. É viúvo como você. É muito culto e um homem agradável. Quando a palestra começou, Otis demonstrou ser um contador de histórias interessante. Ele falou sobre as novidades da biblioteca, enfatizando livros que poderiam interessar aos mais velhos, não apenas clássicos e histórias policiais, mas também romances contemporâneos, memórias e livros de divulgação científica. E não se esqueçam que a biblioteca agora oferece aulas de informática para iniciantes, concluiu, caso alguém queira aprender a usar e-mail ou buscar informações na internet. Depois da palestra, quando as pessoas começaram a se dispersar, Beatrice me levou até Otis. Otis, apresento-lhe minha amiga Meg Torvald. Ela se mudou recentemente para o nosso bairro e acho que ela estaria interessada em saber mais sobre a biblioteca. Otis sorriu, e notei que as rugas ao redor dos seus olhos se iluminaram. Prazer em conhecê-la, Meg. Você gosta de ler? Muito, admiti, especialmente ficção científica e biografias. Nesse caso, acho que você vai gostar da nossa seção de ficção científica clássica. Recentemente, recebemos uma doação de uma coleção de primeiras edições de Asimov e Heinlein. Conversamos sobre livros e fiquei surpreso ao descobrir que já havia passado mais de 1 hora. Otis não só era bem informado, como também tinha um sutil senso de humor, que transparecia em seus comentários e observações inesperados. Se você estiver interessado em aulas de informática, eu dou aulas às terças e quintas, disse ele quando estávamos saindo. Ou simplesmente dê uma passada na biblioteca. Fico sempre feliz em receber novos leitores. No caminho para casa com Beatrice, senti-me estranhamente inspirada. Em um dia, conheci mais pessoas do que nos últimos 5 anos na casa de Willow. Bem, Beatrice perguntou com um sorriso malicioso, não se arrepende de sua decisão? Nem um pouco, respondi. E era a mais pura verdade. Eu me sentia como se tivesse acordado depois de um longo sono. A primeira coisa que fiz ao chegar ao apartamento foi verificar meu celular. Havia outra mensagem do Jasper, obrigada por responder. Fico feliz que você esteja bem. Todo mundo aqui está ficando maluco, principalmente depois que o banco enviou um aviso sobre um pagamento atrasado. Papai disse que você fez de propósito. Sorri. Claro, fiz de propósito. Era hora de Willow e Fletcher aprenderem a viver sem meu apoio financeiro. Foi uma lição difícil, mas necessária. Guardei minhas poucas compras, organizei os livros que havia trazido comigo na prateleira e pendurei uma foto de Harold na parede. Pela primeira vez em muito tempo, senti que aquele espaço pertencia só a mim. Ali, eu não precisava me desculpar por ocupar espaço. Não precisava pedir permissão para mover um vaso ou pendurar um quadro. À noite, sentei-me à mesa e escrevi uma carta para Willow, uma carta de verdade, em papel, não um e-mail ou mensagem de texto. Expliquei minha decisão de ir embora sem me emocionar nem acusar ninguém, apenas os fatos. Como fui tratada, como me senti, porque decidi começar uma nova vida. Terminei com: eu sempre te amarei. Você é minha filha. Mas não vou voltar para minha antiga vida. Tenho 73 anos e finalmente estou vivendo para mim mesma. Depois de selar a carta, senti-me aliviada. Foi mais uma mudança pequena, mas importante.
Não guardei mais silêncio sobre meus sentimentos. Amanhã enviarei a carta e continuarei construindo minha nova vida dia após dia, passo a passo. A manhã estava cinzenta e chuvosa. Fiquei em pé na janela do meu novo apartamento, observando as gotas de chuva escorrerem pelo vidro, formando padrões intrincados. Uma semana havia se passado desde a minha fuga, se é que se pode chamar assim. Uma semana de liberdade, silêncio e paz. Beatrice vinha quase todos os dias para me ajudar a me instalar e me acostumar com o novo lugar. Ontem, me inscrevi para uma aula de informática na biblioteca, ministrada pelo TIS. E até comprei um vestido novo, a primeira coisa em anos que escolhi exclusivamente para meu próprio prazer, não por motivos práticos. O telefone tocou exatamente às 9h30 da manhã. A tela se iluminou com o nome de Willow. Respirei fundo, me preparando para a conversa que estava prestes a acontecer. Olá, eu disse, minha voz soando calma, embora meu coração estivesse acelerado. Mãe, a voz de Willow estava estridente de raiva. Por que você cancelou o pagamento da hipoteca? Fiquei em silêncio por alguns segundos, dando a ela a chance de se acalmar, mas ela continuou a gritar: Você tem noção do que fez? Recebemos uma notificação do banco. Se não fizermos o pagamento em 10 dias, isso afetará nosso histórico de crédito. Você está fazendo isso para me irritar, não é? Bom dia, Willow, eu disse, tentando manter a compostura. Estou plenamente consciente das minhas ações. Consciente? Ela riu, mas não havia alegria em seu riso. Você está arruinando nossas vidas por causa de uma pequena queixa. Volte para casa e esqueceremos tudo. Eu até peço desculpas, se você quiser. Eu não vou voltar, eu disse com firmeza. E não vou mais pagar a hipoteca da sua casa. Vocês são adultos. Vocês conseguem se virar. Houve silêncio do outro lado da linha, quebrado apenas pela respiração ofegante da minha filha. Quando ela voltou a falar, sua voz era gélida. Você acha mesmo que pode simplesmente ir embora e pronto? Depois de tudo que fizemos por você, nós a acolhemos quando você estava sozinha. Nós a alimentamos, lhe demos um teto. Com o meu dinheiro, Willow, lembrei-a, 1/3 da casa é meu, e todo mês eu te dou toda a minha pensão. E o quê? Você acha que sustentar um idoso não custa nada? Sua voz estava cheia de desprezo. Seus remédios, sua comida, seus médicos. Eu cozinhava para a família toda, limpava a casa inteira, lavava suas roupas, listei, e sempre comprava meus próprios remédios. Mas essa não é a questão, Willow. A questão é como você me tratou, como uma empregada de quem você teve pena e deixou morar num depósito. Meu Deus, você está sendo dramático, ela elevou a voz novamente. Se não gostou do quarto, poderia ter dito. Sim, lembrei-a gentilmente. Muitas vezes. Você nunca me ouviu. Tudo bem, Willow mudou de tom de repente. Eu entendo que você esteja magoada. Volte, e encontraremos um jeito de tornar sua vida mais confortável. Talvez possamos reformar o quarto de hóspedes para você, e você pode ficar com parte da sua pensão para o seu bolso. Balancei a cabeça, embora ela não conseguisse ver. Não, Willow, não vou voltar. Aluguei um apartamento e estou começando uma vida nova. Um apartamento? Ela não conseguiu esconder a surpresa. Com que dinheiro? Tenho economias, respondi simplesmente. Poupança? Sua voz tornou-se desconfiada. Que poupança? Você disse que gastou toda a sua aposentadoria conosco. Sim, confirmei. Mas tenho outros recursos. Você tem nos enganado, disse ela, com a voz agora carregada de choque genuíno. Todos esses anos, você tinha algum tipo de dinheiro secreto e não disse nada. E nós estávamos com dificuldades para sobreviver. Com dificuldades. Não consegui conter um sorriso amargo. O carro novo do Fletcher, as férias na Flórida, as roupas de grife da Fiona. É isso que você chama de dificuldades? Não ouse nos julgar, gritou ela novamente.
Sua velha egoísta e ingrata. O que você vai dizer aos seus netos? Que os abandonou por dinheiro. Eu não abandonei ninguém, viu? Eu disse calmamente. Só parei de ser sua caixa eletrônico e empregada, e sempre ficarei feliz em ver Jasper e Fiona. Não ouse chegar perto dos meus filhos, ela cuspiu. Você nunca mais os verá. E se acha que pode simplesmente desaparecer com o nosso dinheiro, está enganado. Fletcher já consultou um advogado. Advogado? Fiquei genuinamente surpreso. Sobre o quê? Sobre te declararem incompetente, disse Willow, maliciosamente. Você deve estar louco para abandonar sua família e fugir. Talvez seja demência precoce. Aí, nós assumiremos o controle de todas as suas finanças. Fiquei sem fôlego diante de uma ameaça tão flagrante. Eu sabia que meu relacionamento com minha filha estava desgastado, mas não fazia ideia de que ela era capaz de tamanha crueldade. Faça o que quiser, eu finalmente disse. Qualquer médico confirmará que estou sã. Agora, com licença. Tenho coisas para fazer. Desliguei sem esperar pela resposta. Minhas mãos tremiam e precisei me sentar para me acalmar. Será que minha própria filha estava ameaçando me declarar louca por dinheiro? Como chegamos a esse ponto? O telefone tocou novamente, mas desta vez não era o número da Willow, era o do Fletcher. Não atendi. 1 minuto depois, chegou uma mensagem de texto: Meg, você está cometendo um grande erro. Podemos resolver isso amigavelmente, mas se você continuar teimosa, haverá consequências desagradáveis. Pense nos seus netos. A menção aos meus netos foi a gota d'água. Desliguei o celular e fui para a cozinha fazer café. Precisava de tempo para processar a conversa e decidir o que fazer a seguir. À noite, quando voltei do meu passeio no parque, o telefone tocou novamente. Olhei para a tela, cansado, mas era um número desconhecido. Hesitante, atendi. Vovó, ouvi a voz baixa de Jasper. Sou eu. Estou ligando do celular de uma amiga. Jasper, não consegui esconder minha alegria. Como vai? Estou bem, disse ele, incerto. Todo mundo aqui está ficando maluco desde que você foi embora, principalmente a mamãe e o papai. Eu sei, suspirei. Mamãe e eu conversamos hoje. Sim, eu ouvi, admitiu ele. Ela gritava tão alto que eu podia ouvi-la por toda a casa. Então, ela e o pai se trancaram no quarto e conversaram longamente sobre um advogado e outras coisas. Senti meu estômago se contrair de ansiedade. Jasper, querido, não se preocupe. São problemas de gente grande. Eu não sou nenhuma criança, vovó, disse ele, com a voz endurecendo. Eu entendo tudo. Eles querem tirar o seu dinheiro, não é? Porque, sem a sua ajuda, eles vão ter que pagar a hipoteca e tudo mais sozinhos. Mais ou menos isso, respondi, sem querer entrar em detalhes. Como está a Fiona? Ela está com raiva, respondeu ele simplesmente. Ela diz que você traiu a família, mas acho que ela está apenas repetindo o que a mamãe diz, e está chateada por não poder comprar o novo laptop que queria. Sorri involuntariamente. Fiona sempre fora prática, mesmo em suas emoções. E você? Perguntei cautelosamente. Acha que eu traí a família também? Jasper parou por alguns segundos, e eu quase pude senti-lo fisicamente escolhendo as palavras. Não, ele finalmente disse. Eu vi como te trataram. Como se você fosse, não sei como dizer, como se você não fosse realmente humano, apenas uma coisa conveniente na casa. Suas palavras tocaram profundamente em mim. Era exatamente assim que eu me sentia nos últimos anos. Não como um ser humano, mas como algo conveniente que podia ser usado e ignorado. Obrigada pela compreensão, eu disse baixinho. Isso significa muito para mim. Quero te visitar, ele deixou escapar de repente. Posso? Só não conte a ninguém. Minha mãe nos disse para não falarmos com você.
Claro que pode, eu disse, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Vou te dar meu endereço. Venha quando quiser. Legal, ele se animou pela primeira vez na conversa. E vovó, que bom que você foi embora. Sério, você merece coisa melhor. Depois de conversar com Jasper, fiquei em silêncio por um longo tempo, tentando entender tudo o que havia acontecido. Meu neto, de apenas 16 anos, entendia a situação melhor do que minha própria filha. Ele viu a humilhação a que fui submetida e se solidarizou comigo, mesmo que isso significasse um conflito com os pais dele. Preparei um chá e sentei-me à minha pequena mesa da cozinha, observando o apartamento que aos poucos se tornava aconchegante. Há apenas uma semana, eu morava num quarto apertado, suportando humilhações diárias, sem ousar reclamar para não perturbar a frágil paz familiar. E agora eu tinha meu próprio espaço, a liberdade de tomar decisões e independência financeira. Pensar em finanças me fez parar. As ameaças de Willow e Fletcher não podiam ser ignoradas. Se eles realmente decidissem me declarar incompetente, eu precisava estar preparado. Peguei meu laptop e abri meu e-mail. Precisava escrever para Cyril Thornton e consultá-lo sobre a melhor forma de proteger meus bens. Prezado Sr. Thornton, comecei. Em vista dos eventos recentes, gostaria de perguntar sobre opções para proteção adicional dos meus ativos financeiros. Depois de enviar o e-mail, me senti um pouco mais calma. Por mais desagradáveis que fossem as ameaças de Willow, eu não era mais uma velha indefesa, dependente da misericórdia da minha família. Eu tinha recursos, contatos e, o mais importante, confiança no meu direito a uma vida digna. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Eu estava receosa. Não esperava ninguém, e apenas Beatrice, Jasper e alguns novos conhecidos do centro comunitário sabiam meu novo endereço. Aproximando-me cautelosamente da porta, perguntei: quem é? Fiona, disse a voz familiar da minha neta. Abra, vovó. Precisamos conversar. Abri a porta, sentindo uma mistura de emoções. Alegria ao ver minha neta e ansiedade com suas possíveis intenções. Fiona estava parada na porta, alta, elegantemente vestida, com uma expressão determinada no rosto. Olá, querida, eu disse, dando um passo para o lado para deixá-la entrar. Entre. Gostaria de um chá? Ela entrou, lançando um olhar crítico ao redor do apartamento. Então, é aqui que você mora agora? Sua voz soou incrédula. E você nos deixou por isso? Eu não abandonei ninguém, Fiona, respondi calmamente. Só comecei a viver sozinha. Mamãe está furiosa, disse ela, jogando sua bolsa de grife no sofá. Ela disse que você cancelou as parcelas da hipoteca de propósito para nos irritar. É verdade? Respirei fundo, decidindo o quão honesta seria com minha neta. Cancelei os pagamentos porque não moro mais naquela casa, eu disse. E porque seus pais têm dinheiro suficiente para pagar tudo sozinhos. Ajudei todos esses anos, mas está na hora de cuidar de mim mesma. Fiona franziu os lábios. Você já pensou nas consequências? Mamãe disse que podemos perder a casa. É improvável, eu disse gentilmente. Seus pais ganham o suficiente. Eles vão ter que repensar os gastos. Gostou do meu novo laptop? Perguntou ela, amarga. Mamãe já disse que eu não posso ficar com ele, e a viagem de férias de primavera também foi cancelada. Tudo por sua causa. Olhei para minha neta linda e mimada e vi Willow refletida nela. A mesma sensação de que o mundo lhe devia algo. A mesma incapacidade de ver as coisas da perspectiva de outra pessoa. Fiona, eu disse baixinho. Você já se perguntou de onde seus pais tiram dinheiro para todas essas coisas? Para suas roupas de grife? Para suas férias na Flórida? Eles funcionam, disse ela, erguendo o queixo. O pai está na concessionária. A mãe está na clínica. Sim, eles funcionam, concordei. Mas uma parte significativa das suas despesas foi paga pela minha pensão. Uma pensão que ganhei trabalhando como engenheiro por 35 anos.
e eles não pediram. Exigiram esse dinheiro como se fosse seu. Fiona franziu a testa, claramente despreparada para essa reviravolta na conversa. Mas você morava com a gente, objetou ela. Você tinha que contribuir. Sim, assenti. Não só com dinheiro, mas com tarefas domésticas. Quem cozinhava para você? Quem lavava suas roupas? Quem limpava a casa? Ela ficou em silêncio, incapaz de encontrar uma resposta. Pela primeira vez, vi algo como uma expressão pensativa em seu rosto, como se estivesse tentando ver a situação de outra perspectiva. Não quero brigar com você, Fiona, eu disse, amenizando a situação. E não quero que você escolha entre mim e seus pais. Só quero que você entenda que às vezes uma pessoa precisa se colocar em primeiro lugar, mesmo que tenha 73 anos. Mas por que agora, ela ainda não desistia? Por que não mais cedo ou mais tarde? Porque cheguei ao meu limite, respondi simplesmente. Porque seu pai disse que querem tirar meu plano de saúde. E porque finalmente percebi que mereço algo melhor. Fiona baixou os olhos, mexendo na pulseira do relógio de pulso, um presente precioso dos pais em seu último aniversário. Mamãe diz que você sempre foi egoísta, murmurou. Que você nunca nos amou de verdade. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Estendi a mão e toquei delicadamente seu ombro. Fiona, olhe para mim, perguntei. Você realmente acha isso? Lembra como eu me sentava com você à noite quando você tinha dor de ouvido? Como eu te ajudava com seus projetos escolares? Como eu te defendia quando seus pais eram muito rígidos? Ela olhou para mim, e algo brilhou em seus olhos. Uma lembrança, uma compreensão. Então por que você foi embora? Perguntou ela baixinho. Porque amar a si mesmo também é importante, respondi. E eu amarei você e Jasper, não importa onde eu moro. Minha porta está sempre aberta para vocês. Fiona não ficou muito tempo. Ela precisava ir para a faculdade. Além disso, percebi que nossa conversa lhe dera muito em que pensar. Ao sair, ela me deu um abraço constrangedor, o primeiro gesto sincero em muito tempo. Vou pensar no que a senhora disse, vovó, prometeu ela. E fico feliz que a senhora tenha este lugar. É lindo. Depois que ela foi embora, senti uma estranha mistura de tristeza e esperança. Fiona sempre fora mais próxima da mãe do que Jasper, e eu sabia que era mais difícil para ela entender meus motivos. Mas talvez, com o tempo, ela enxergasse o quadro completo. Naquela noite, recebi uma resposta de Cyril Thornton. Ele sugeriu que nos encontrássemos para discutir a criação de um fundo fiduciário ou outras maneiras de proteger meus bens. No seu caso, escreveu ele, dada a possibilidade de litígio, seria sensato tomar algumas medidas preventivas, processos judiciais. Essas palavras me fizeram perceber a gravidade da situação. Minha própria filha e meu genro estavam dispostos a me processar para tomar o controle do meu dinheiro. A própria ideia parecia absurda, mas eu não podia mais ignorar a realidade. Combinei de me encontrar com Cyril em 2 dias e depois fui ao centro comunitário local para uma reunião à noite. Hoje estava acontecendo uma oficina de educação financeira para idosos, e pensei que poderia ser útil na minha situação. O centro estava lotado. Notei Otis parado em frente a uma mesa de livros, arrumando folhetos. Ele sorriu ao me ver e veio me cumprimentar. Que bom te ver de novo, Meg, disse ele. Como está se adaptando ao seu novo apartamento? Obrigada, estou bem, sorri de volta. Estou me adaptando aos poucos. Minhas estantes serão entregues amanhã, então finalmente poderei guardar os livros que comprei na liquidação da biblioteca. Ah, você foi à nossa liquidação? Ele pareceu agradavelmente surpreso. Espero que tenha encontrado algo interessante. Uma coletânea de contos de Ray Bradbury e uma biografia de Ada Lovelace, eu disse, sentindo uma estranha excitação ao falar sobre livros com alguém que compartilhava meu amor pela leitura. Sempre me interessei pela história das mulheres na ciência. Claro, considerando a sua profissão, ele assentiu, compreensivo.
Sabe, temos uma seção inteira na nossa biblioteca dedicada a mulheres pioneiras em diversas áreas. Se quiser, posso lhe mostrar na próxima vez que vier. Eu adoraria, respondi, sentindo minhas bochechas corarem levemente. Fazia tempo que ninguém demonstrava tanto interesse genuíno pelos meus hobbies. O seminário foi informativo. O especialista falou sobre várias maneiras de proteger as economias, os direitos dos idosos em questões financeiras e como evitar fraudes. Tomei notas, marcando os pontos que queria discutir com Cyril. Depois do seminário, Otis se ofereceu para me acompanhar até em casa, pois já estava escurecendo. Caminhamos pelas ruas tranquilas de Burlington, conversando sobre livros, a vida e as pequenas alegrias que acompanham a velhice. Sabe, Meg, ele disse quando chegamos em casa, acho que você está passando por uma espécie de renascimento, um novo começo. Talvez você tenha razão, sorri, olhando para as janelas iluminadas do meu apartamento. E embora às vezes eu me sinta culpada, como se tivesse traído minha família. Você não traiu ninguém, ele balançou a cabeça. Você só parou de se trair. Há uma diferença. Suas palavras me fizeram pensar. Será que eu realmente estava traindo a mim mesma todos esses anos, suportando desrespeito e negligência? Meus valores, minha dignidade? Ao caminhar em direção ao meu apartamento, senti-me verdadeiramente confiante na minha decisão pela primeira vez em muito tempo. Sim, ainda havia muitos desafios pela frente, possíveis processos judiciais, um relacionamento tenso com Willow, a necessidade de recomeçar a vida aos 73 anos. Mas agora eu tinha independência financeira, o que me dava liberdade de escolha. Sentei-me à mesa e abri o caderninho que havia começado depois de sair da casa da minha filha. Hoje percebi, escrevi, que meu dinheiro não são apenas números em uma conta bancária. É a capacidade de viver do jeito que eu quero. A capacidade de dizer não quando tentam se aproveitar de mim. A capacidade de ajudar aqueles que realmente apreciam minha ajuda, não aqueles que a tomam como garantida. Fechei o livro e fui até a janela. As estrelas estavam visíveis no céu escuro, tão brilhantes e claras quanto minha recém-descoberta confiança em mim mesma. Um mês se passou desde que saí da casa de Willow. Novembro em Burlington era frio, com pores do sol precoces e a primeira neve. Mas meu pequeno apartamento era quentinho e aconchegante. A cada dia eu acrescentava algo novo, um quadro na parede, um vaso para flores, um livro na estante. Não era mais um abrigo temporário. Era meu lar. Hoje, eu estava esperando a entrega de uma cadeira de balanço com a qual sonhava há muitos anos. Na casa da Willow, tal compra teria sido recebida com escárnio. Por que você precisa de uma cadeira de balanço, mãe? Quer parecer ainda mais velha? Mas agora eu podia decorar meu espaço sem me preocupar com a opinião dos outros. A campainha tocou exatamente às 10 horas. 2 jovens carregaram cuidadosamente a cadeira para dentro e a colocaram perto da janela, exatamente onde eu havia planejado, ao lado da estante, sob a luz suave de um abajur. Aqui está, Sra. Torvald, disse um deles, entregando-me os documentos para assinar. Ótima escolha. Minha avó comprou um igual ano passado. Sorri enquanto assinava os papéis. Quando eles saíram, sentei-me cuidadosamente na cadeira, sentindo-a ceder suavemente sob o meu peso. Perfeito. Imaginei longas noites com um livro nas mãos, confortavelmente acomodada ali, contemplando o parque coberto de neve. O telefone em cima da mesa tocou, interrompendo meu devaneio. Era o Otis. Tínhamos combinado de nos encontrar na biblioteca hoje. Bom dia, Meg, sua voz soou calorosa. Queria ver se poderíamos adiar nossa reunião em 1 hora. Fui chamado para uma reunião inesperadamente. Claro, concordei. Na verdade, chegou na hora certa. Minha cadeira nova acabou de chegar e eu queria aproveitar um pouco. Uma cadeira? Sua voz soou curiosa. Que tipo? Uma cadeira de balanço, não consegui conter o sorriso. Sempre quis uma. Excelente escolha, aprovou Otis. Na minha idade, você começa a apreciar os prazeres simples.
Uma boa cadeira, um bom livro e boa companhia, acrescentei, surpreso com minha própria ousadia. Após uma breve pausa, ele riu baixinho. Certíssimo. Te vejo às 14 horas, então. Até mais. Desliguei, sentindo-me um pouco animada. Nossa amizade com o Ti se desenvolveu gradualmente por meio de interesses em comum e longas conversas na biblioteca ou tomando um café. Nada romântico, apenas uma relação calorosa e compreensiva entre duas pessoas que viveram vidas longas e aprenderam a valorizar a sinceridade. Passei a manhã desempacotando as últimas caixas de coisas que Jasper havia tirado secretamente de casa e me trazido na semana passada. Entre elas estavam álbuns de fotos, algumas joias que pertenceram à minha mãe e uma caixa velha com cartas de Harold. Arrumei cuidadosamente as fotos na prateleira, a foto do nosso casamento, a pequena vila no balanço, Jasper e Fiona quando crianças. Apesar de tudo o que tinha acontecido, aquela era a minha família, parte da minha história. Havia uma carta do banco me esperando na caixa de correio. Abri-a com certa apreensão. Depois de me encontrar com Cyril Thornton, tomei várias medidas para proteger meus bens, incluindo a criação de um fundo fiduciário para meus netos. A carta confirmava que tudo havia sido feito corretamente. Dei um suspiro de alívio. Agora, acontecesse o que acontecesse, Jasper e Fiona teriam apoio financeiro para a educação ou para começar a própria vida, e ninguém, nem mesmo Willow e Fletcher, teria acesso a esse dinheiro. Ao mesmo tempo, recebi um aviso do banco responsável pela hipoteca, uma semana antes, informando que a casa de Willow e Fletcher corria risco de execução hipotecária devido à falta de pagamento. 3 parcelas atrasadas. Esse foi o preço da teimosia e da incapacidade deles de reestruturar o orçamento. Senti uma mistura de culpa e satisfação. Por um lado, era a casa onde meus netos moravam, e a ideia de que eles poderiam perdê-la me causava dor. Por outro, talvez essa fosse a única maneira de Willow e Fletcher entenderem que não se pode construir uma vida com o dinheiro dos outros. Cheguei à biblioteca pontualmente às 14 horas. Otis me esperava na entrada, vestindo seu paletó de tweed sempre com apliques de couro nos cotovelos. Como está sua nova cadeira? Perguntou ele, me ajudando a tirar o casaco. É maravilhoso, sorri. Só tenho medo de passar ainda mais tempo lendo e nunca sair de casa. Não é a pior perspectiva, ele piscou, especialmente considerando seu gosto literário. Entramos nas profundezas da biblioteca, num canto aconchegante com poltronas macias e mesas baixas. Otis havia preparado uma seleção de livros sobre mulheres na ciência e na engenharia para mim, sabendo do meu interesse pelo assunto. Aqui, dá uma olhada, disse ele, mostrando-me um livro sobre engenheiras no programa espacial da NASA. Achei que você poderia achar interessante. Peguei o livro com gratidão e folheei as páginas. Sabe, Otis, às vezes me arrependo de ter nascido cedo demais. Quando comecei minha carreira, as engenheiras tinham que se provar 2 vezes mais. Mas você conseguiu, disse ele, olhando para mim com sincero respeito. E você abriu caminho para outros. Passamos várias horas discutindo livros e compartilhando histórias de nossas vidas profissionais. Otis me contou como trabalhou em uma grande biblioteca universitária antes de se mudar para Burlington após a morte de sua esposa. A propósito, disse ele quando estávamos prestes a sair, tenho uma proposta. O diretor da biblioteca e eu temos discutido a possibilidade de lançar uma série de masterclasses para crianças sobre ciência e tecnologia. Experimentos simples, princípios básicos de engenharia. Pensei em underline. Você. Eu? Levantei as sobrancelhas, surpresa. Você é uma engenheira com 35 anos de experiência, Meg, ele sorriu. Quem melhor do que você para explicar às crianças como as máquinas funcionam ou como as pontes são construídas? A ideia me intrigou. Eu nunca tinha pensado em lecionar, mas sempre adorei explicar coisas técnicas em linguagem simples. Uma habilidade que foi útil quando ajudei Jasper com suas tarefas de física e matemática. Essa é uma ideia interessante, eu disse lentamente. Mas não tenho certeza se consigo fazer. Afinal, não sou professora. Você não precisa ser um professor profissional, garantiu Otis.
Basta compartilhar seu conhecimento e experiência. Além disso, é só uma vez por semana, aos sábados. Pense nisso. Prometi pensar no assunto e nos despedimos na entrada da biblioteca. No caminho para casa, não conseguia tirar a oferta da cabeça. Aulas magistrais para crianças. Seria algo completamente novo na minha vida. Um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. Uma surpresa me esperava em casa. Havia uma mensagem da Fiona na secretária eletrônica. Vovó, sou eu, sua voz animada soava. Precisamos conversar. É sobre a casa. Por favor, me ligue. Disquei o número dela imediatamente. Fiona, o que houve? Vovó, disse ela baixinho, aparentemente sem querer que os pais ouvissem, chegou uma carta do banco hoje. Estão iniciando o processo de execução hipotecária. Meus pais têm 3 meses para pagar a dívida. Se não. Ela não terminou a frase, mas eu entendi. 3 meses até um possível despejo. Mamãe e papai estão em pânico, continuou Fiona. Eles estão tentando encontrar o dinheiro, mas está difícil. Papai até falou em pedir dinheiro emprestado para gente suspeita. Fiona, tentei falar calmamente, seus pais já são adultos. Eles vão dar um jeito. Talvez tenham que vender a casa e comprar algo menor, mas não é o fim do mundo. Mas é a nossa casa, sua voz soava desesperada. Moramos aqui desde que eu tinha 10 anos. Todas as minhas memórias estão conectadas a este lugar. Senti meu coração apertar. De fato, para Fiona e Jasper, não era apenas uma casa. Era o lugar onde passaram a infância. Eu entendo, querida, eu disse gentilmente. Mas às vezes na vida, você precisa se mudar. Isso não significa que as memórias vão desaparecer. Vovó, ela hesitou, a senhora poderia ajudar pelo menos um pouquinho? Ali estava. A pergunta que eu esperava e temia ao mesmo tempo. Ajudar Willow e Fletcher significaria retornar ao antigo modelo de relacionamento em que eu era uma carteira, não uma pessoa com minhas próprias necessidades e desejos. Fiona, não vou ajudar seus pais, eu disse com firmeza. Mas posso ajudar você e o Jasper. Criei um fundo fiduciário para a educação de vocês. Se precisarem se mudar, podem sempre contar com esse dinheiro para a faculdade ou para começar a própria vida. Houve silêncio do outro lado da linha. Vocês criaram um fundo para nós? Ela finalmente perguntou. Recentemente, respondi. Eu queria ter certeza de que seu futuro estaria garantido, acontecesse o que acontecesse. Obrigada, disse ela baixinho. Eu não sabia. Você não precisava saber, eu disse gentilmente. Mas agora sabe. E pode contar para o Jasper se quiser. Depois de conversar com Fiona, sentei-me na minha nova cadeira de balanço por um longo tempo, observando a neve cair do lado de fora da janela. Senti uma estranha mistura de emoções, culpa por minhas ações terem indiretamente levado meus netos a perderem a casa, e satisfação por finalmente ter me colocado em primeiro lugar. Pela primeira vez na minha vida, fiz uma escolha baseada não no que era melhor para os outros, mas no que era melhor para mim. Era um território novo, e eu ainda estava me acostumando. Anos como mãe, a avó e esposa me ensinaram a colocar as necessidades dos outros acima das minhas. Mudar esse hábito aos 73 anos não foi fácil, mas foi necessário. No dia seguinte, liguei para o Ortiz e disse que concordaria em dar masterclasses para crianças. Maravilhoso, exclamou ele. O diretor vai ficar encantado. Quando você pode começar? Quanto antes, melhor, respondi, decidida. Só preciso de um tempo para preparar o programa e os materiais. Combinamos que a primeira oficina aconteceria em 2 semanas. O tema era como construir uma ponte que não caísse. Princípios simples de engenharia explicados por meio de jogos e experimentos acessíveis a crianças de 8 a 12 anos. Passei os dias seguintes desenvolvendo um plano de aula, revisando os princípios básicos que havia usado no meu trabalho e descobrindo como explicá-los às crianças. Essa tarefa me absorveu completamente,
afastando da minha mente as preocupações com a situação da casa da Willow e dos meus netos. Na quarta-feira, o Jasper me ligou. Vovó, a Fiona disse que você criou uma espécie de fundo para nós. É verdade? Sim, querida, confirmei. Eu queria ter certeza de que sua educação seria garantida, independentemente da situação financeira dos seus pais. Que legal, disse ele após uma pausa. Obrigado. E também, ouvi dizer que você vai dar workshops de engenharia na biblioteca. Fiquei surpreso. Como você sabia? O Otis contou para a mãe do meu amigo, e ela contou para ele, e ele me contou, explicou Jasper. É uma cidade pequena, sabe? Sorri. As notícias corriam rápido em Burlington. Sim, concordei em dar algumas palestras para crianças. A primeira será sobre como construir pontes. Posso ir? Perguntou ele de repente. Sei que sou mais velho que o público-alvo, mas estou realmente interessado. O interesse dele me tocou profundamente. Claro, você pode vir. Pode até me ajudar, se quiser. Sério? Sua voz estava cheia de entusiasmo. Seria ótimo. Estou estudando física estrutural na faculdade. Combinamos que ele chegaria cedo no dia da oficina para ajudar nos preparativos. A perspectiva me encheu de entusiasmo. A oportunidade de compartilhar meu conhecimento não apenas com crianças desconhecidas, mas também com meu próprio neto, pareceu particularmente valiosa. Na sexta-feira à noite, enquanto eu terminava de preparar os materiais para a oficina, a campainha tocou. Willow estava parada na porta. Ela parecia exausta, com olheiras e cabelos opacos. Oi, mãe, ela disse sem sorrir. Posso entrar? Recuei silenciosamente, deixando-a entrar no apartamento. Era a primeira vez que ela vinha me ver desde que saí da casa dela. Willow olhou ao redor, observando a decoração aconchegante, os móveis novos, os livros nas estantes. Você construiu um belo lugar para si, disse ela, amarga. Enquanto isso, podemos perder nossa casa. O que você quer, Willow? Perguntei sem rodeios, sem querer criar um jogo emocional. Ela afundou no sofá, parecendo subitamente muito cansada e vulnerável. Socorro, disse ela simplesmente. O banco iniciou o processo de execução hipotecária. Temos 3 meses para pagar a dívida, ou seremos despejados. Eu sei, assenti. A Fiona me contou. E você não fez nada, sua voz estava cheia de descrença. Seus próprios netos podem acabar na rua. Eles não vão acabar na rua, Willow, eu disse calmamente. Na pior das hipóteses, você terá que vender a casa e comprar algo mais de acordo com sua renda ou alugar um apartamento como milhões de outras pessoas. Você não entende, ela elevou a voz. O mercado imobiliário está péssimo agora. Se vendermos a casa por meio de execução hipotecária, receberemos muito menos do que ela realmente vale. E quem vai nos dar uma hipoteca depois disso? Olhei em silêncio para minha filha, que um dia foi uma garotinha com Maria Chiquinhas, me pedindo para lhe contar uma história para dormir. Como chegamos a isso? Quando perdemos nossa conexão, nossa compreensão, nosso respeito. Willow, eu disse suavemente, eu te ajudei a comprar esta casa. Paguei a hipoteca por 5 anos. Dei toda a minha pensão para você. E como você me tratou? Como uma empregada que foi autorizada a morar num depósito por pura bondade. Você está exagerando, ela desviou o olhar. Sim, talvez nem sempre tenhamos sido perfeitos, mas nos importávamos com você. Você vivia com uma família, não sozinho. Uma família que não me respeitava, eu disse baixinho, onde minhas coisas eram mudadas sem pedir, onde ninguém se importava com a minha opinião, onde Fletcher podia me chamar de fardo e ninguém discutia. Willow ficou em silêncio, mexendo na alça da bolsa, a mesma bolsa de grife que custa mais do que minha aposentadoria mensal. Posso te emprestar o dinheiro, disse ela finalmente, sem olhar para mim. Com juros, se quiser, com um acordo formal. Balancei a cabeça. Não, Willow, não vou te dar dinheiro.
Nem como empréstimo, nem como presente. Por quê? Ela finalmente olhou para mim, com os olhos cheios de uma mistura de raiva e confusão. Você é minha mãe. Você deveria ajudar. Eu te ajudei a vida toda, respondi calmamente. Trabalhei horas extras para pagar sua faculdade. Me neguei tudo para que você pudesse ter o melhor, e continuei ajudando mesmo depois que você cresceu e deveria ter se virado sozinha. Fui até a janela e olhei para o parque coberto de neve. Sabe, Vilo, às vezes a melhor maneira de ajudar é não ajudar, é dar a uma pessoa a oportunidade de resolver seus próprios problemas, encontrar uma saída, se tornar mais forte. Que filosofia profunda, ela disse sarcasticamente, especialmente quando se trata de dar um teto para os netos. Jasper e Fiona sempre podem contar com o meu apoio, eu disse com firmeza. Criei um fundo educacional para eles, mas você e Fletcher já são adultos, com empregos e renda. Vocês vão ficar bem. Willow se levantou abruptamente. Sabe de uma coisa? Esquece. Vamos descobrir sozinhos, sem a sua ajuda e sem os seus sermões. Ela se dirigiu para a porta, mas parou no meio do caminho. E mais uma coisa. Fletcher falou com um advogado. Ele disse que podemos contestar seu direito de controlar o dinheiro se provarmos que você é mentalmente instável. Abandonar a família na sua idade e morar sozinha não é normal. Sorri, recusando-me a ceder à provocação. Qualquer psiquiatra confirmará que estou perfeitamente bem, Willow. E que morar sozinha aos 73 anos não é sinal de senilidade, mas sim de independência. Mas se você quer gastar seu dinheiro numa batalha judicial em vez de pagar a hipoteca, problema seu. Ela bateu a porta com tanta força que as janelas chacoalharam. Fiquei perto da janela, sentindo-me estranhamente calmo. Tinha sido uma conversa difícil, mas necessária. Eu finalmente havia contado a Willow tudo o que pensava, sem medo, sem concessões, sem autoengano. A manhã de sábado estava clara e gelada. Acordei cedo, animada com a minha primeira masterclass. Jasper tinha prometido passar às 10 horas, uma hora antes da aula começar, para me ajudar a me preparar. Ele chegou na hora marcada, sem fôlego, com as bochechas vermelhas de frio. Oi, vovó, ele me abraçou com o entusiasmo de um adolescente que de repente decidiu que abraços não eram tão ruins assim. Trouxe alguns materiais para as pontes e, além disso, ele baixou a voz, a mamãe voltou da sua casa ontem de péssimo humor. O que aconteceu? Suspirei, sem querer envolver meu neto em um conflito com os pais. Estávamos discutindo questões financeiras e não conseguimos chegar a um acordo. Nada de anormal. Jasper assentiu, entendendo mais do que eu esperava. Ela queria dinheiro para casa, certo? E você recusou? Sim, respondi simplesmente. Acho que seus pais deveriam resolver os próprios problemas financeiros. Concordo, disse ele inesperadamente. Eles sempre gastavam mais do que podiam. O carro novo do papai, as roupas de grife da Fiona, e depois reclamavam que não havia dinheiro suficiente. A sabedoria desse garoto de 16 anos às vezes me impressionava. Chega de coisas tristes, eu disse com firmeza. Vamos nos preparar para a masterclass. Você trouxe os palitos e as jujubas para a demonstração? Passamos a hora seguinte organizando os materiais, verificando a apresentação que eu havia preparado com a ajuda de Otis e discutindo a melhor forma de explicar os princípios da construção de pontes para as crianças. Por volta das 11 horas, as crianças e seus pais começaram a chegar à biblioteca. Otis os recebeu na entrada e os encaminhou para uma sala reservada para a oficina. Para minha surpresa, cerca de 15 crianças de várias idades apareceram, muito mais do que eu esperava. Você está pronto? Perguntou Otis, aproximando-se de mim. Você tem uma sala cheia de jovens engenheiros esperando por você. Respirei fundo, sentindo-me inesperadamente nervoso. Uma coisa era projetar equipamentos industriais, outra bem diferente era explicar como funcionavam para crianças. Estou pronto, assenti, e entramos na sala. As crianças estavam sentadas em grandes mesas com os materiais para os experimentos já dispostos.
Os pais sentavam-se em cadeiras junto às paredes, prontos para observar e ajudar se necessário. Bom dia a todos, comecei, tentando soar confiante. Meu nome é Margaret Torvald, mas podem me chamar de Meg. Sou engenheira e hoje vamos aprender como as pontes são construídas e por que elas não caem. Meu neto, Jasper, vai me ajudar. Jasper acenou para as crianças, e notei que várias adolescentes trocavam olhares de admiração. Aparentemente, ter uma assistente no ensino médio aumentava o apelo da Masterclass. Nos primeiros 10 minutos, fiquei nervoso, tropeçando nas palavras e olhando minhas anotações com muita frequência. Mas, aos poucos, vendo os rostos interessados das crianças, suas mãos levantadas e suas perguntas inteligentes, fui relaxando. Era como aquelas noites em que eu explicava a lição de casa do Jasper para ele, só que agora eu tinha 15 mentes curiosas à minha frente. Conversamos sobre diferentes tipos de pontes, em arco, suspensas e em viga. Mostrei fotos de pontes famosas ao redor do mundo e expliquei por que elas foram construídas daquela forma e não de outra. Em seguida, passamos para a parte prática, construindo pontes em miniatura com palitos de dente e jujubas. As crianças trabalharam em grupos, e eu andei entre as mesas, respondendo a perguntas e dando conselhos. Jasper revelou-se um excelente assistente, paciente, atencioso e capaz de explicar coisas complexas em termos simples. Ao final da sessão de 2 horas, cada grupo apresentou sua ponte, e realizamos testes para ver quantas moedas cada estrutura comportava. As crianças contaram com entusiasmo enquanto as pontes começavam a ceder e, por fim, desabavam. Os vencedores foram um grupo de 2 meninas e um menino cuja ponte arqueada suportou 42 moedas antes de quebrar. Parabéns a todos, concluí. Agora vocês sabem como os engenheiros pensam sobre força, equilíbrio e materiais. Da próxima vez, falaremos sobre como funcionam máquinas simples, alavancas, blocos e planos inclinados. E vocês mesmos poderão construir um mecanismo de elevação. Quando as crianças e seus pais começaram a ir embora, muitos vieram até mim, agradeceram pela aula interessante e perguntaram quando seria a próxima. Senti uma estranha mistura de cansaço e entusiasmo. Fazia muito tempo que não sentia tanta satisfação com meu trabalho. Você foi ótimo, disse Otis, me ajudando a reunir o restante do material. As crianças adoraram. A diretora também está muito satisfeita. Sério? Não consegui esconder minha alegria. Acho que estava muito nervoso no começo. Ninguém percebeu, ele me garantiu. Você falou de forma simples, envolvente e com tanto entusiasmo que até eu, uma pessoa muito distante da engenharia, estava pronto para construir pontes. Jasper, que estava limpando as mesas, veio até nós. Vovó, que legal! Quando você falou da ponte Golden Gate, eu até esqueci que já conhecia a história, e a forma como você explicou o princípio da estabilidade triangular foi simplesmente incrível. Sua sincera admiração foi talvez a melhor recompensa por todo o nosso trabalho. Obrigada, querido, abracei-o, você também foi um ótimo assistente. Formamos uma ótima equipe. Talvez devêssemos almoçar fora, sugeriu Otis. Vocês dois merecem um mimo depois de uma masterclass tão bem-sucedida. Fomos a um pequeno café não muito longe da biblioteca. Para minha surpresa, Jasper e Otis facilmente encontraram afinidades. Eles discutiram ficção científica, novas tecnologias e o futuro da inteligência artificial. Eu gostava de assistir, ocasionalmente acrescentando meus próprios comentários. Sabe, disse Otis quando terminamos o almoço, essas masterclasses podem se tornar uma atividade regular. Uma vez por semana ou até com mais frequência, se você quiser, Meg. Pensei nisso, a oportunidade de compartilhar meu conhecimento e experiência, de ver os olhos das crianças brilharem, de me sentir útil. Era tudo incrivelmente atraente. Acho que gostaria disso, disse finalmente. Talvez até expandir os tópicos, não apenas pontes e mecanismos, mas eletrônica, os fundamentos da programação. Programar é legal, Jasper se animou. Eu poderia ajudar com essa parte. Sou muito bom em programação. Ótima ideia, concordou Otis.
poderíamos organizar uma série completa de aulas de STEM para crianças de diferentes idades. A biblioteca recebeu uma bolsa para programas educacionais, então temos até um pequeno orçamento para materiais. Senti meu entusiasmo crescer dentro de mim. Aos 73 anos, eu estava começando um novo capítulo na minha vida. Não apenas vivendo na aposentadoria, mas sendo ativa e criativa, onde minha experiência e conhecimento eram valorizados e requisitados. Enquanto Jasper e eu voltávamos para casa, ele perguntou de repente: Vovó, por que a senhora nunca nos contou sobre o seu trabalho antes? Todas aquelas pontes, mecanismos, coisas de engenharia? Pensei nisso. Por que não? Eu trabalhava como engenheira há 35 anos, era uma das poucas mulheres na área na época e tinha me envolvido em projetos importantes. Mas na casa da Willow, eu quase nunca falava sobre isso. Provavelmente porque ninguém nunca perguntou, respondi honestamente. Na sua casa, eu era apenas uma avó que cozinhava e limpava. Meu passado, minha carreira, seus pais não se interessavam por isso. Jasper franziu a testa. É triste, disse ele. Porque é muito interessante e legal. Minha avó é engenheira e sabe construir pontes e máquinas. Eu me gabaria disso para os meus amigos. Suas palavras me tocaram profundamente. Durante todos esses anos, eu havia reprimido uma parte importante de mim, minha identidade profissional, porque ninguém precisava dela. E agora meu neto me olhava com genuíno respeito e admiração. Sabe, continuou Jasper, estou pensando em cursar uma faculdade técnica, talvez até engenharia. Sempre adorei física e matemática, e agora, olhando para você, percebo que é isso que eu realmente quero fazer. Sério, não consegui esconder minha alegria. Acho que você daria uma ótima engenheira. Você tem uma mente analítica e uma abordagem criativa. Exatamente o que você precisa. Chegamos à minha casa e eu o convidei para entrar. Enquanto tomávamos uma xícara de chocolate quente, Jasper me contou sobre os últimos acontecimentos em sua família. Meus pais estão sempre discutindo por causa de dinheiro, disse ele, olhando para a xícara. Papai diz que mamãe gasta demais com roupas e salões de beleza, e mamãe o acusa de não ganhar o suficiente. Fiona está brava com todo mundo porque teve que abrir mão de coisas novas e de viagens com as amigas. E você? Perguntei cautelosamente. Como está lidando com tudo isso? Ele deu de ombros. Já estou acostumado. Fico sentado no meu quarto, estudo e programo. Às vezes é ainda melhor quando eles estão discutindo. Eles não me incomodam nem me dão tarefas idiotas para fazer. Senti uma pontada de culpa. Talvez eu devesse ter ficado pelos meus netos, suportado a humilhação, dado meu dinheiro a eles, mas mantido um lar estável para eles. Não pense que estou te julgando por ter ido embora, disse Jasper de repente, como se estivesse lendo minha mente. Que bom que você foi. Você parece mais feliz, mais viva. Você era como uma sombra em nossa casa. Mas hoje, na biblioteca, você estava radiante. A sua perspicácia me impactou. Este rapaz de 16 anos viu e compreendeu mais do que muitos adultos. Obrigada, querida, disse eu baixinho. O seu apoio significa muito para mim. Quando Jasper foi embora, sentei-me na minha cadeira de balanço e pensei naquele dia, a aula magna na biblioteca, o almoço com o Tiz e Jasper, a conversa franca com meu neto. Tudo isso me encheu de satisfação e certeza de que eu estava no caminho certo. Peguei meu caderno e escrevi: hoje, percebi que estou começando uma nova vida. Não apenas vivendo longe de um ambiente familiar tóxico, mas uma vida real e plena, com meus próprios objetivos, interesses e realizações. Aos 73 anos, estou começando um novo capítulo, e isso é incrivelmente emocionante. No dia seguinte, recebi um e-mail do diretor da biblioteca agradecendo pela Masterclass e me oferecendo a oportunidade de desenvolver um programa educacional completo em engenharia para crianças de diferentes idades. Ficaríamos muito felizes se você concordasse em se tornar nosso professor permanente, escreveu ele. Sua experiência e entusiasmo são exatamente o que nossos jovens leitores precisam. Não hesitei um instante e aceitei.
Então liguei para o Otis para contar a novidade. Eu sabia que eles te ofereceriam isso, disse ele com um sorriso na voz. Você foi maravilhoso. As crianças não pararam de falar de você o dia todo, continuou ele. Estou um pouco assustado, admiti. Uma coisa é dar uma aula única, outra é desenvolver um programa inteiro. Você consegue, disse ele, confiante. E eu te ajudo com todos os detalhes da organização. Afinal, o que é um bibliotecário se não um guia para o conhecimento? O apoio dele me deu confiança. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte para discutir os detalhes do programa e o cronograma das aulas. Naquela noite, Beatrice ligou. Ouvi dizer que você é a estrela da biblioteca, disse ela sem rodeios. A cidade inteira está falando da engenheira que está ensinando crianças a construir pontes. Eu ri. Não exagere, B. Era só uma oficina para 15 crianças em Burlington. 15 crianças é metade da população, ela bufou. Mas, falando sério, Meg, estou orgulhosa de você. 2 meses atrás, você era uma mulher infeliz trancada no armário da sua filha. Agora você tem seu próprio apartamento, um novo emprego e, pelo que ouvi, uma bibliotecária muito interessada. Otis é só um amigo, eu disse rapidamente, sentindo-me corar. Nós duas amamos livros e passamos uma quantidade absurda de tempo juntas, concluiu Beatrice, o que é absolutamente maravilhoso, aliás. Você merece um pouco de felicidade, Meg, depois de tudo o que passou. Não discuti. Otis havia de fato se tornado uma parte importante da minha nova vida, atencioso, inteligente, com um senso de humor sutil e um suprimento infinito de alusões literárias. Passávamos muito tempo juntos discutindo livros, planejando programas educacionais para a biblioteca, simplesmente conversando sobre a vida. Mas eu não estava pronta para chamar aquilo de nada além de amizade. Depois de 40 anos de casamento com Harold, a ideia de um novo relacionamento parecia estranha e um pouco assustadora. Como está a casa dos Willow? Perguntou Beatrice, mudando de assunto. Eles ainda estão enfrentando o despejo? Sim, suspirei. Willow veio me pedir dinheiro, mas eu recusei. Jasper diz que eles estão sempre brigando por causa de dinheiro. E você se sente culpado? Ela disse, sem fazer nenhuma pergunta. Um pouco, admiti. Afinal, meus netos moram lá. Meg, a voz de Beatrice ficou séria, você não pode passar a vida inteira salvando sua filha das consequências das próprias decisões. Cedo ou tarde, ela terá que aprender a viver de acordo com suas possibilidades. Eu sei, eu disse. Eu entendo isso intelectualmente, mas ainda dói. É porque você é uma boa mãe, disse Beatrice gentilmente. Mas às vezes a melhor coisa que uma boa mãe pode fazer é deixar os filhos caírem e aprenderem a se levantar sozinhos. Depois de conversar com Beatrice, sentei-me à janela por um longo tempo, observando a neve cair e refletindo sobre suas palavras. Talvez ela estivesse certa. Talvez a melhor coisa que eu pudesse fazer por Willow fosse deixar de ser sua rede de segurança financeira, mesmo que isso significasse dificuldades temporárias e até mesmo a perda da casa. Eu sabia que havia muitos desafios pela frente. Willow e Fletcher não desistiriam facilmente, principalmente quando percebessem que eu estava falando sério sobre não voltar ao nosso antigo relacionamento. Eles poderiam até tentar contestar minha capacidade jurídica na justiça. Talvez meu relacionamento com Fiona, que estava apenas começando a melhorar, fosse arruinado novamente pela pressão dos pais dela. Mas eu estava pronto para qualquer coisa. Pela primeira vez em muitos anos, me senti viva, real, inteira. Tinha meu próprio apartamento, meu próprio dinheiro, meus próprios planos e objetivos. Eu não era mais uma sombra existindo despercebida na periferia da vida de outra pessoa. Eu era Margaret Thorvald, uma engenheira veterana com 35 anos de experiência que, aos 73 anos, estava começando um novo capítulo em sua vida, que prometia ser emocionante.